A Lagoa do Saibro, na zona leste de Ribeirão, está praticamente seca. O motivo principal, claro, a falta de chuva, mas os moradores pedem a atenção do poder público para corrigir um possível problema de tubulação e descarte irregular de lixo. O seu Jorge olha a Lagoa do Saibro com o coração apertado. Ele lembra bem de como era antes dessa situação de agora. Essa lagoa sempre foi cheia, inclusive com muito peixe, né? Agora está dessa forma. Eu acho que quando eles canalizaram, fizeram as avenidas e canalizaram a água da chuva, ela parou de vir para cá, então começou a ocorrer essa seca quase todo ano. É triste de ver. É triste, viu? É muito triste. A dona Márcia é uma das primeiras moradoras do Jardim Interlagos, zona leste de Ribeirão. Há mais de 40 anos no local, ela cobra mais cuidado com a lagoa. Cuidado com a limpeza, né, com as coisas que são jogadas, atribuídas aí nesse fundo, porque um pouco de chuva que tiver, ela vai encher. Que ela enche rapidinho. Nenhum prefeito, de quando eu estou aqui há 42 anos, eu não vi ninguém ainda falar, não, nós vamos pegar o projeto e cumprir, fazer. Não tem, não vem. Já vieram, já viram, fazem reuniões, época de eleição todo mundo vem, mas aí depois todo mundo some. A Lagoa do Saibro é muito conhecida como área de recarga do aquífero Guarani. Por isso, a preocupação com a seca mais ainda por conta do manancial, que é o maior reservatório subterrâneo de água doce do mundo. E Ribeirão é a cidade que mais usa dele porque abastece todo o município. Qual cuidado precisa ter com essa lagoa agora? Então tem que ter tanto cuidado da população, que é uma questão de consciência, saber que esse é um patrimônio do bairro, da cidade, ter a consciência de não jogar lixo, não jogar entulho, material descartado. E da administração pública, ter essa atenção de manutenção, né? De retirada de material inservível que está sendo, por acaso, jogado aqui. E agora, sim, é um pouco de paciência, né? Para que as chuvas retornem. E aí sim a gente volta a ter uma lagoa naquela condição. Agora, a gente tem que considerar o seguinte, anos atrás, quando não era urbanizado, vinha muito mais água. A partir do momento que foi impermeabilizado pela implantação do bairro, modificou toda a condição de entrada de água nessa lagoa, né? Então hoje a gente vive uma situação mais complicada. A água acaba sendo desviada, está impermeabilizado, ou seja, a água não chega na lagoa, ela sofre muito mais com essa estiagem. Quem mora em frente, cuida. Até recolhe o lixo que é descartado no local. Sempre que eu posso eu faço. Tem um casal aqui no bairro que eles geralmente, de tempo em tempos, eles vêm varrendo, recolhendo tudo, recolhendo os lixos, mas são poucas as pessoas que fazem isso. Eu acredito que precisamos ter mais uma questão de ensinar as pessoas, né? Mostrar o quanto esse espaço é importante, né? Uma educação ambiental. Acho que a educação ambiental ela é muito importante para isso. A maioria das pessoas vêm, utilizam o espaço e vem comer um lanche, alguma coisa que larga sujeira. Também é isso. E o abandono, né? A nossa política não faz nada por nós aqui, não. Faz 30 anos que eu moro aqui. Quando eu vim para cá, isso era muito bonito. Ela acha melhor cuidado do que quando fizeram essa grade aqui de proteção. A maioria dos peixes morreu e os que restaram tentam sobreviver com o pouco que a lagoa hoje oferece. As aves não desistem do espaço e também frequentam para matar a sede. Os cachorros brincam e se divertem, mas o que as famílias pedem é mais atenção do poder público para ajudar enquanto não chove. Na verdade, a única coisa que a gente percebeu ao longo dos anos é que a passagem da água que a gente tem ali embaixo, ela ficou muito alta para que ela pudesse receber as águas para cá primeiro. E aí, por conta disso, como ela não recebia as águas da chuva, né, lá do vale lá de cima, a gente ficou sem água. Então agora, qual seria uma das propostas, e eu acho que é mais razoável, né? Abaixar aquela tubulação, pelo menos 20 centímetros, para quando a água da chuva vier, não precisa ser muito forte, ela enche aquela lagoa no limite da tubulação, transborde para o lado do cá, encha toda essa região e depois ela volte para lá e, se precisar seguir o curso, vai para o Vila de Itália. A chuva é a maior expectativa neste momento para reabastecer a lagoa.
mas também tem a preocupação com possível contaminação. O aquífero, aqui nessa região, ele está a cerca de 60 metros de profundidade, ou seja, não é propriamente o aquífero que alimenta a lagoa. Porém, como é uma área de afloramento desse arenito, que é o arenito botucatu, pode haver a contaminação do aquífero. Então, não pode chegar esgoto, não pode chegar produtos químicos que sejam contaminantes. Então, são dois aspectos importantes aí, de preservação do aquífero, porque aqui é uma área de afloramento do arenito botucatu, né? E saber que não é o aquífero que alimenta a lagoa, e sim o lençol freático e as chuvas. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Com relação ao descarte de lixo, a Secretaria da Infraestrutura informou que fará uma limpeza na lagoa. Sobre o possível problema na tubulação existente, a Secretaria do Meio Ambiente já esteve no local e agora vai analisar a demanda por parte dos moradores. Vamos seguir falando então sobre esse assunto. No nosso núcleo de jornalismo está Jaime Bulos, ele que é professor de Direito Ambiental. Jaime, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. A situação da Lagoa do Saibro seca e sendo usada como descarte irregular de lixo pode ter o seu futuro aí totalmente comprometido, né? Ótima tarde. André, boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. Infelizmente a gente tem aí um descaso, né, com o patrimônio da cidade, um patrimônio do bairro, que é a Lagoa do Saibro, que embora seja uma lagoa artificial, ela tem ali as suas funções e as suas finalidades e ser utilizada como ela está sendo utilizada como descarte de resíduos sólidos é um grande problema que precisa ser sanado e que precisa ter mais fiscalização da administração para que impeça que isso aconteça. Os moradores vizinhos cuidam da lagoa, tentam retirar esse lixo da maneira como eles podem, mas qual que é a responsabilidade do município perante a preservação desse local? Então, a gente precisa entender que ali é uma área, né, de preservação do aquífero Guarani e que a lagoa não poderia, embora a questão da seca se dê por uma condição climática, na maioria das vezes, né, nós vivemos uma cidade em que é muito quente e que pouco se chove, portanto o abastecimento acaba sendo mais escasso, mas esse descarte não pode acontecer. Então é necessário que haja uma educação ambiental, políticas públicas voltadas para conscientizar a população de que ali não é uma área de descarte, porque esse descarte pode causar impacto não só no solo, não só nas questões ambientais. A gente também tem que entender que ali existem animais e a gente viu na matéria que os peixes já morreram, os cachorros acabam utilizando a lagoa para matar sua sede e o mais importante, né, quando você descarta lixo na lagoa, você tem um chorume do lixo que contamina também toda aquela área e pode prejudicar na área de recarga do aquífero Guarani. É claro que agora a maior expectativa é para a chuva, para reabastecer a lagoa, mas também existe toda essa preocupação, né, como o senhor acabou de dizer, aí, com possível contaminação por conta do lixo e até da exploração que pode acontecer ali nesse local. Exato. Então, a gente precisa conscientizar a população que em Ribeirão Preto é a única cidade 100% abastecida pelo aquífero Guarani. E ali, por ser uma área de abastecimento, né, do aquífero Guarani, você não tem como ter nenhum tipo de descarte, nenhum tipo de problema que possa contaminar o lençol freático e que possa contaminar esse manancial de água potável. E a gente tem que entender que, por ser uma área de reabastecimento do aquífero, ela teria que ter maior proteção da administração. O que a gente vem vendo no decorrer dos anos é que a administração, infelizmente, deixa a Lagoa do Saibro ali sem muito cuidado e deixando ao cuidado mais da população, que tem a sua responsabilidade, mas que também a responsabilidade da administração na fiscalização e na manutenção dessa lagoa. O senhor acabou de trazer a informação, Ribeirão é a cidade que mais usa água do aquífero para abastecer todo esse município. Tem se falado no possível uso da água do Rio Pardo num futuro próximo. Como é que o senhor analisa essa alternativa? Rapidamente, por gentileza, doutor. Então, André, a gente tem estudos, né, da Universidade de São Paulo e do próprio SAERP que o aquífero Guarani vem diminuindo ano a ano, né? E essa diminuição se dá porque a gente acaba utilizando muita água em Ribeirão, porque Ribeirão é uma cidade muito quente. A gente tem perfuração de poços clandestinos, a gente tem uma tubulação muito antiga que também gera esse impacto no aquífero.
aquífero e a gente tem a falta de chuva. E aí o que acontece? Nós não precisaríamos de meios paliativos para a captação de água, porque Ribeirão Preto é a única cidade que o aquífero abastece 100%. Só que num contraponto você tem em vários pontos da cidade, durante a semana, falta de água. Então seria muito mais, e aí volto a dizer, uma falta de fiscalização e manutenção, tá, e conservação dessa área para que a gente não tivesse esse problema, que a captação nada mais é do que um paliativo. Dr. Jaime Bulos, professor de Direito Ambiental, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal da Clube e até breve.